Assim, o UFC ficou gigante. Todo mundo sabe o que é MMA hoje em dia. Mas lembra, às vezes você pode ser conhecido, mas você pode ter não desfrutar daquele daquela fama, entre aspas. Então, assim, eu falo que toda fama ela tem que ter um retorno, né? Ela tem que ter um retorno. Você fala assim, um ator de Hollywood, ele é muito famoso, mas ele ganha por aquilo. E às vezes um atleta é muito famoso, mas ele é mal pago por aquilo. Então, assim, o modelo, né, de negócio, eu falo que, quando eu falo de esporte a gente fala, existe um pós-carreira, existe uma aposentadoria, e todo mundo tem algo, né, assim, qual o benefício que é? Então, assim, o esporte para mim é o cuidado. Exemplo, eu acho muito violento o MMA. Ele deveria ser menos violento. Vamos falar do futebol americano. O futebol americano, você vai ver como é que ele era feito antigamente. O capacete era quase foi aumentando a proteção em prol do atleta, né? Eu me lembro que, se você ver minha primeira luta no UFC, eu tô dando uma cotovelada naquele cara sem peito, assim, pum, pum, pum. Só que eu comecei a sentir meu cotovelo entrando assim, como se fosse uma areia, uma coisa jelly, sabe? Eu senti. Aí eu olhei para baixo e eu vi ele sangrando e ele meio que pedindo para parar. E o juiz não parava a luta, que era o John McCarter. Eu falei, você não vai parar a luta? Eu olhei para ele, você não vai parar a luta? Ele olhou e separou. Tava no começo, era o UFC 6, né, 12, sei lá, 11. E foi tudo assim, meio que sequência. As regras foram botando luva, não pode chutar se botar isso. As coisas foram acontecer. Cara, eu olho pra trás e falo assim, cara, como eu consegui fazer esse esporte? Como? Eu tinha 18 anos de idade, 19. Como eu fiz esse negócio tão violento? E eu não sou violento. Eu falei, na realidade, acho que todo mundo tem um savage, né? Todo mundo tem... Na realidade, porque eu era apaixonado por esporte. E eu sempre entrava com luva, eu entrava com... Todo atleta, porque eu vim do tênis, eu fiz muitos outros esportes. Então, eu acho que a luta... eu me lembro que a gente competia com WWE, lembra aquela coisa? E o pessoal achava que era verdade. Eu falei assim, pelo amor de Deus, isso aí é novela, né? Nossa, alguém achava que era verdade aquela porra lá? Americano. A gente tá falando daquele que tem o John Cena, por exemplo, pra você saber do que a gente tá falando. Que tem o Undertaker, né? Pô, o cara acreditar que o Undertaker é pra valer. Eu falava, como é que um cara pode ver, né? Naquela época a gente falava UFC, ninguém ia nos UFC, né? Aquela coisa. Eu falei, como é que você pode ver um evento daquele e não querer ver isso, né? E a gente foi ganhando notoriedade, mas eu acho que o MMA... Ele tem uma história no passado, assim, essa raiz, né? Tipo assim, esse cara é raiz, né? A gente fala assim de Pelé, Zico, Garrincha, raiz, né? Futebol raiz. Hoje, às vezes, você fala que o cara tá fazendo futebol porque ele quer ganhar dinheiro, né? Naquela época não tinha dinheiro. Eu me lembro que me ofereceram, logo depois da minha luta com o Tank Abbott, me ofereceram um contrato de $2 milhões. O Muhammad Ali, eles fizeram um encontro meu com o Muhammad Ali, e fomos jantar e tal, tava na mesa, o Muhammad Ali com o tradutor, o cara que falava pra ele, sentado, aí os caras botaram um contrato, né? Aí falou assim, Vitor, queremos assinar com você. Eu falei, que legal. Aí quando eu olhei o contrato, $2 milhões, eu falei, uau, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe... É agora. Aí eu falei, eu vou poder fazer o UFC? Ele, não, você vai ter que largar o UFC e virar boxer. Entendi. Cara, aquilo foi um corte no meu coração. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu não consigo. Porque eu amava, eu falei assim, meu sonho era... Eu tinha certeza que o MMA naquela época ia ser o que era hoje. A gente foi banido do pay-per-view. Caraca. Nossa. A gente podia ter filme pornô no pay-per-view, mas não podia ter UFC. E naquela época, que era violento. Então, assim, hoje ver eles trazerem de volta essa mesma regra do cotovelo, cortou meu coração. Porque eu falei, quem são as pessoas que estão ali determinando que regra é que... Tem alguém como eu? Eles me ligaram e perguntaram, Vitor, o que você acha dessa regra? Então eu acho que falta
né? É legal eu estar lá como o Hall of Famer. É muito legal, eu fico muito feliz por esse reconhecimento. Mas será que eu estou contribuindo com o meu esporte? Porque eu não poderia aprovar essa regra de jeito nenhum. Porque é uma regra que é muito violenta, entendeu? Pode diminuir a carreira do cara, pode ter lesões que não são reversíveis. Mas às vezes, como você está em busca do milhão, como você está em busca da fama, as pessoas às vezes não pensam na consequência. Então eu falo para todo mundo. Exemplo, a gente estava brincando, né, de açúcar, eu falo para os meus filhos, qual o seu propósito? Eu quero ser um campeão, eu quero fazer Olimpíadas. Então eu estipulei para eles o caminho. E eu falo que ninguém quer o caminho estreito, todo mundo quer o caminho largo. As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem fazer. Não quer passar pelo que passamos. Então assim, eu falo que todo sucesso existe um caminho estreito que leva ele. Posso dizer que nem todos, né? Mas assim, até você fazer, até um criminoso, ele precisa ser muito bom na criminalidade, né? Senão roda. Senão ele não consegue ser um... Então tudo, na realidade, é um caminho estreito. A pergunta é, aonde leva esse caminho? Né? Qual é o final dele, né? Então assim, isso é uma coisa que eu me preocupo com o que eu faço. Hoje eu vejo que as pessoas não pensam na consequência. E eu hoje, por tantos anos, né, eu entendi o que o meu corpo, né, passou, o que meu corpo teve que passar, né? Porque eu posso falar, eu fiz parte do início, do meio, e agora um pouco posso falar do final, né? Em 2018 foi a minha última luta, né? Foi nessa transição. E eu olhando hoje, eu vejo que os caras querem ser mais influenciador do que lutador. Então assim, o lutador é um influenciador, você entendeu? Você não precisa tentar ser um influenciador, você é um lutador. É o único esporte que você não joga, você luta. Então você tem que levar muito sério. Você joga futebol, você joga tênis, você não joga luta. Porra, mas assim, o teu apelido virou fenômeno, porque tu era muito novo e tu arrebentava os caras em segundos, assim. Tem luta que... Tem algumas lutas tuas que acabam com menos de 1 minuto, né? Menos de 1 minuto. Porra, E tu falou assim, cara, eu não sou um cara violento. O que acontece ali, então, quando solta a colheira do Vitor Belfort dentro do octógono? Especialmente quando tu tá novinho ali, tu tinha 19 anos, acho que na primeira vez que tu arrebentou o cara em 42 segundos, alguma coisa assim. O que acontece ali, então? Tem o jogo mental, como é que funciona? Por que tanta energia e explosão, assim, logo de cara? O que acontecia contigo ali? Porque isso é incomum, tanto que o teu apelido virou fenômeno. Eu falo que o medo, ele é algo... O medo, ele é algo que a gente não pode não sentir, né? Quando a gente fala com medo, se alguém trouxer um leão para cá agora, né, se entrasse um leão para cá feroz, todo mundo ia sentir medo, né? Ele ia comer quem? Né? O mais otário, o gordão. Assim, na realidade, quem que ele ia atacar, né? Às vezes você acha que... Na realidade, mas como é que a gente vai se defender? Como é que a gente vai fazer? Eu ia ficar atrás de tu e deixar o gordão ali, ó. Brincando, vai. Mas a ideia, quando eu quero dizer isso, é que o medo... Eu falo que o medo é uma gasolina. Como é que você usa ela? Então, vamos supor, quando você entende de Fórmula 1, né, eu fui compreender isso quando eu comecei quem não gostava do Ayrton Senna? E eu me lembro que às vezes o Ayrton Senna, ele não colocava gasolina. Né? Ele ficava sem gasolina e o pessoal falou, ele não vai botar gasolina, tá acabando a gasolina. Ele botava na hora certa a gasolina. Ele tinha umas estratégias muito interessantes. E eu depois descobri que a gasolina, ela pesa mais o carro. Então tem a hora de colocar... Ele sabia a hora de colocar gasolina. Então muita gasolina, de repente na hora errada, você vai ficar com o carro, não vai estar veloz. Então ele precisava passar aquele carro e depois ele botava gasolina. Né? Assim, mas ele tá botando gasolina agora. A gente não fazia ideia, a gente estava em casa. Mas o que eu gostava de ver o Ayrton Senna é que ele corria para ser o primeiro. Ele não corria para fazer ponto igual era o da McLaren, aquele cara, assim, o Prost, né? Ele queria ganhar, ele era então, o medo dele fazia ele ser mais corajoso, né? Assim, fazer certas coisas que, inclusive, ele se arriscou muito, né? Mas, infelizmente,
a gente perdeu ele, né? Então eu falo que o medo, ele foi um grande aliado meu quando eu descobri ele. Então o medo, ou ele entra no tanque e vira uma energia, ou as pessoas pegam a gasolina e jogam nela e tacam fogo. Então o medo, ele é um aliado, ele nunca é um inimigo. Então eu acho que no início eu tinha tanto medo que eu falei assim, cara, eu vou acabar com isso. E era o meu dom, né? Então assim, Deus me deu esses dons, ao mesmo tempo me deu algumas criptonitas. Então você tem que saber lidar com esse... Todo mundo tem uma criptonita, né? Então eu sabia... Eu acho que o medo me ajudou muito a decidir, a definir, porque você tem aquele momento, então você não pode... Cada um tem um estilo de luta, né? Então, eu me lembro que quando meu irmão falou assim, quando você não luta como o leão, tipo, o leão ele ataca, né? Outros animais, eles caçam diferente. Se eu tento ser um animal que eu não sou, a tendência a minha probabilidade de perder é muito grande. Então, eu gosto de focar sempre naquilo que eu sou bom. Então, na minha carreira, quando eu olho para minha carreira, quando eu deixei de ser leão, me custou muito caro. Né? Né? Então, assim, essa era... Eu acho que isso é uma coisa que todos nós temos que saber qual é a nossa... Aonde está o nosso strength, né? Onde está a minha força, onde está a minha capacidade de executar. Se eu sou um atacante, eu não posso ser um lateral direito, né? Mas o lateral direito não pode ser um atacante, né? Quando a gente olha para o Ronaldo, a gente lembra como é que ele atacava. Então, se o Ronaldo tentar ser um cara do meio de campo, ele deixa de ser o Ronaldo, né? Então, assim, mas numa luta, claro que, assim, eu sou só um espectador, mas eu fico imaginando que uma luta, ela vai ter, ou na ideia, nas estratégias possíveis numa luta de MMA, existem estilos por exemplo, teu negócio era ir pra cima do cara e arrebentar o cara. Tem o cara que fica esperando, o cara que gosta de lutar no chão. Tem o Lioto que fica parado esperando o cara vir. Contra-ataque, e eu fico pensando se não é tipo, de um jeito mais complexo, um pedra, papel e tesoura. Tipo, o cara que tem o teu estilo, ele tem vantagem contra esse estilo e desvantagem contra aquele e aquele, né? O segredo imagina uma música, assim, essa música é esse beat aqui, ó. Então, assim, eu falo que música é como se fosse som, é como se fosse uma onda de som. E por isso que estratégia é importante, né? O que você faz... Porque às vezes você vê um time muito bom, e esse time muito bom, ele pede para um time muito ruim. E o time muito ruim ganha, assim, são matchups. Só que por isso que tem as estratégias, né? Assim, você tem que saber usar a sua força e saber a sua criptonita, né? Então, pois assim, no teu caso, é aquilo que você falou. Assim, se você deixar de ser você, as coisas pioram um pouco. Mas, se você for usar sempre o mesmo estilo de luta, o teu oponente, ele pode... Não é nem se adaptar, tu pode ser colocado pra lutar com um cara que simplesmente tem um matchup diferente e vantajoso. Isso. E aí fica difícil. Por isso que luta você tem que saber com quem que você vai lutar em determinado momento, né? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que... Por que esse cara não luta com esse cara? Entendeu? Porque não é vantagem pra ele. Então, assim, lembra, é um business. Não é diferente. Por isso que eu falo, deixa de ser esporte. Entendi. Então, assim, a luta... muitas coisas são favoritismo, entendeu? Tipo assim, o cara, vamos supor, o Mayweather decide com quem que ele vai lutar. Mas no futebol, você não decide com quem que você vai jogar. Tem um campeonato, né? Hoje em dia tem lá o PFL, que cria um campeonato. Então hoje tem vários formatos. O formato do business, ele tem que entender, você é um lutador, mas você também é um empreendedor. Você é um lutador, mas também você negocia contratos, né? Então tudo... o esporte, por isso que você gosta do esporte antigo, porque quando a gente fala da minha época, né, que você era muito raiz, né? Hoje já o futebol, já o cara fala assim, cara, esse jogo não é importante, então não vou dar o meu melhor. Quantas vezes você tem um time e você fala, pô, aquele cara não tá jogando, tá dando migué. Estão poupando o jogador. No caso do Flamengo é sempre jogaço, porque o elenco do Flamengo é sacanagem, tá? Mas você tem razão, assim,
diferente. Eu concordo. Flamengo mesmo, é o Flamengo, né? Vem do Zico, né? Não tem jeito, né? Eu quero usar aquela camisa 10, ele tem que... É, meu irmão. Né?